Olá, o meu nome é Gustavo e hoje vou falar sobre quem tenta atingir a independência financeira e reformar cedo através de ETFs acumulativos, outros preferem ações para crescimento e também há quem prefira através de dividendos. Mas neste vídeo vou explicar qual poderá ser a melhor escolha ou o caminho mais correto conforme os teus objetivos. Pelo menos eu vou apresentar aqui uma tabela muito resumida e dar-te a minha opinião no final. Muito bem, sem mais demoras, vamos passar à minha tabela muito resumida que, tal como podes ver, é pequena, mas tem estes parâmetros que eu considero principais, que é fiscal de declarar anualmente, fiscal de tributação, levantamentos, comissões e taxas, rentabilidade, efeito de juro composto, segurança, diversificação, depender de terceiros, etc. Pronto, por isso, a comparação entre ETFs acumulativos e distributivos, entre ações para crescimento e para dividendos, e também PPRs, planos de poupança e reforma, com capital garantido e sem capital garantido. Por isso, começando aqui com a parte fiscal de declarar anualmente, se nós tivermos ETFs acumulativos, como os seus dividendos, que em princípio o ETF que nós escolhemos é constituído por várias empresas, algumas distribuem dividendos e esses dividendos são reinvestidos no próprio ETF, por isso não existe esta necessidade de se estar a declarar anualmente, como é o caso dos distributivos, que vamos recebendo, por exemplo, trimestralmente, e sim, esse tem necessidade de declarar os dividendos no ano seguinte. Não interessa se levantamos ou não da corretora, nós somos obrigados a declarar, por isso aqui poupamos esse trabalho. Eu sei que há quem prefira ETFs acumulativos só por esta razão, por não ter o trabalho de declarar anualmente, mas quando chegar à altura da reforma, quando chegar à altura de querer levantar ou mensalmente ou tudo de uma vez, depois tu terás que declarar, pronto, é obrigatório, por isso não declaras antes, vais declarar depois. Depois temos as ações, eu fiz aqui uma separação entre empresas para crescimento e empresas cujo seu foco é pagar dividendos. Agora, as empresas para crescimento são aquelas que utilizam todo o seu resultado líquido para reinvestir no próprio negócio, ou seja, a rentabilidade depois de deduzir custos operacionais, juros, impostos, etc., dá o resultado líquido, utilizam todo ele para então reinvestir e alavancar o negócio, porque acreditam que assim pode ir muito mais longe e se tiver potencial faz todo o sentido, e aumentar o enterprise value. Se aumenta o enterprise value, então também vai aumentar em princípio o valor da ação, e por isso é que isto identifica-se tanto com um ETF acumulativo, porque segundo esta política acredita que o respectivo ETF vai continuar a valorizar e por isso criar aqui o efeito de juro composto, e aqui nas ações para crescimento há este paralelismo, porque utilizam toda a rentabilidade líquida da empresa para então tentar crescer o negócio e aumentar o valor da ação sem que tenhas que pagar impostos sobre os dividendos que são distribuídos, porque não são distribuídos quaisquer dividendos, ou seja, tu só pagas imposto quando venderes a respectiva ação. Por isso, temos então as empresas cujo seu foco é o crescimento e depois temos as empresas que, claro, também têm a principal preocupação em crescer a empresa e continuar a aumentar o seu negócio, expansão, etc., mas pagam dividendos. Por isso, estas que pagam dividendos temos que declarar anualmente. Por isso é isto que eu quero dizer com declarar anualmente. Tanto nos ETFs acumulativos como ações para crescimento não precisamos declarar, a não ser que mais tarde ou mais cedo acabemos por vender algum destes ativos. Pronto, e depois temos os PPRs, que eu fiz esta separação de capital garantido e sem capital garantido, porque são totalmente diferentes, mas em termos de declarar anualmente não é necessário, mas se fizeres reforço tens que declarar no anexo H. Existem muitos passos a passos na internet a explicarem como declarar no anexo H, por isso eu não preciso de fazer neste vídeo, mas se eventualmente, quando estivermos a aproximar da declaração do IRS e houver muitas dúvidas, eu também posso então ajudar nesse aspecto. Depois, em termos fiscais, em termos de tributação, assumindo o não englobamento, então é 28% em todos, ou seja a receber dividendos, seja a vender a respectiva ação, é sempre 28%. Agora, se formos falar dos PPRs, então aqui nós podemos ter um benefício fiscal, que por enquanto temos esta possibilidade de manter até 5 anos e apenas pagamos 21,50% de imposto. Se for entre 5 a 8 anos, então pagamos 17,20% e depois do 8º ano pagamos 8,60%. Por isso, temos aqui um benefício fiscal por manter durante mais tempo. Isto é um incentivo para então, ao mantermos durante mais tempo, e segundo o histórico, por exemplo, do S&P 500, caso o PPR siga o mesmo, está, pelo menos historicamente, comprovado que existe uma maior probabilidade de ter uma maior rentabilidade por manter durante mais tempo, mas claro que o desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Agora, existem também mais algumas ocasiões especiais que eu vou colocar aqui para usufruir destes 8%, ou seja, não precisamos de esperar este tempo todo, por isso existem aqui algumas exceções e acho que é importante ter atenção a isso para quem tem interesse em PPRs. Mas calma que não é por haver este benefício fiscal todo que eu prefiro os PPRs, porque a verdade é mesmo o contrário e eu já vou-te explicar com esta tabela. Agora, só para detalhar aqui um pouco mais,
se tu tiveres menos de 35 anos, podes deduzir até 400 anualmente, desde que apliques pelo menos 2.000 euros. Entre 35 a 50 anos, o limite máximo é de 350, ou seja, já não são os 400, são sim os 350 euros, que tens que aplicar pelo menos 1.750 euros. Depois, a partir dos 50 anos, podes deduzir até 300 euros, ou seja, dos 400 deixa para os 350, depois para os 300, por isso tens que ter muita atenção a isto, porque há quem talvez queira investir no PPR a pensar que vai deduzir muito e ter um benefício fiscal muito grande, mas a verdade é que não é bem assim. Pronto. Relativamente aos levantamentos, depende também muito da corretora que estás a utilizar, como é óbvio, mas em termos de levantamentos, em princípio, se utilizares uma boa corretora, então não vais ter comissões, ou seja, não vais ter qualquer tipo de comissões nem taxas relativamente a levantamentos, ou seja, sem penalização em ETFs acumulativos e distributivos, em ações também é sem penalização, tanto em crescimento para dividendos, mas agora se te fores olhar para os PPRs, cobrado uma percentagem, isto também vai depender muito de PPR para PPR, porque nós costumamos ver isto muito mais em PPRs com capital garantido, porque são mais restritos, etc. Mas não vemos tanto isto em PPRs sem capital garantido. É claro que alguns podem ter algumas penalizações, e atenção que eu não estou a falar da penalização de ter um benefício fiscal menor, não, eu não estou a falar nada disso, estou a falar mesmo de uma taxa que é aplicada caso levantes antes do período que eles querem, mas pronto, alguns não tem esta penalização. Por isso, se tu fores fazer um estudo sobre PPRs, e eu poderei no futuro, eu não sei se poderei fazer no futuro um vídeo sobre isto, porque eu quando tinha e comercializava, vendia o meu curso Como Investir do Zero, eu fiz um vídeo a falar sobre PPRs, e se eu divulgar a informação e o conhecimento que partilhei nesse vídeo aqui publicamente, depois vai perder um bocado o valor que distribui na altura que vendia o curso Como Investir do Zero e que as mesmas pessoas têm acesso. Por isso, teria que ter muito em consideração antes de fazer esse vídeo. Pronto. Agora, relativamente a comissões e taxas, temos aqui ETFs acumulativos e distributivos. Isto é claro que depende muito da corretora que estás a utilizar, mas se utilizares a mesma caminha, pronto, aqui é um não. Distributivo, se houver conversão, então sim. Por exemplo, um ETF que distribua dividendos em dólares, que automaticamente faça a conversão para euros e te pague na tua corretora. Aí sim vai haver uma comissão aplicada, que é a taxa de conversão que está associada. Pronto, no caso da Trading 2 é apenas de 0,15%, e é por isso que eu a utilizo para dividendos, porque é das que têm a menor taxa de conversão, e por isso quando está a fazer esta conversão de dólar para euro no pagamento de dividendos é muito pouco o que é aplicado. Pronto, ETFs distributivos, se houver conversão, é claro que também existe a possibilidade que, se o ETF for de uma bolsa europeia, então pague diretamente em euros e nunca chega a haver a taxa de conversão aplicada, por isso isso é um aspecto positivo quando estamos a comprar uma bolsa europeia. Mas depois, quando falamos de ações, ok, aqui não há comissões e taxas, também depende novamente da corretora, mas aqui muito provavelmente, se for uma ação americana que distribui dividendos, então vai haver quase certeza absoluta a conversão de dividendos americanos para euros, e depois então é aplicado a taxa de conversão. Por isso é que tens de ter atenção ao pressário da corretora, porque se tiver uma elevada taxa de conversão, então os teus dividendos irão sofrer com isso. Pronto, e depois temos os PPRs. Aqui a maioria tem penalização, por isso aqui em termos de comissões e taxas, e quando falamos de penalização estamos a falar comissão de subscrição, comissão de transferência, comissão de reembolso, também a taxa de gestão anual, por isso uma inúmera quantidade de taxas e comissões que podem ser aplicadas. Por isso nos PPRs temos que ter muito cuidado. Eu acho que este é o aspecto mais negativo de todos quando nós estamos interessados em PPRs, é ver tantas comissões e taxas que poderão ser aplicadas, mas é claro que vai depender de PPR para PPR, mas pronto, a grande maior parte deles, se não todos, tem este defeito. Mas pronto, não é um defeito, é porque também toda essa gestão e todo o trabalho que está por detrás deve ser pago. Mas, na minha opinião, eu acho que para os custos e para as possibilidades e alternativas que temos, eu penso que a grande maior parte não compensa. Mas pronto, essa é a minha opinião. Agora passamos para a rentabilidade, e esta parte eu quero detalhar mais no final, mas tudo o que é ETFs e ações depende muito do mercado, ou seja, é variável e também pode ser volátil. Dependendo da empresa e do ETF, pode ser mais ou menos volátil, por isso tens de ter muita atenção a isso. Depois temos os PPRs. Aqui maioritariamente é uma taxa fixa, por isso não temos que preocupar com a variabilidade de ir para cima ou para baixo. É aquele retorno que podemos esperar, mas o maior problema, e é aquele que me faz descartar de todo os PPRs com capital garantido, mas isso sou eu, é
a rentabilidade ser mesmo muito pequena, ou seja, aquilo que eles oferecem é mesmo muito, muito pequeno. Para isso, neste momento, talvez seria melhor depósitos a prazo, ou então mesmo certificados da Forra, etc. Acho que são uma melhor opção do que qualquer PPR com capital garantido. Eu pelo menos não conheço nenhum que compense minimamente. Por isso, aqui já descartamos uma. Até vou colocar outra cor. Vamos descartar aqui os PPRs com capital garantido. Deixa-me lá ver uma cor associada. Então, descartar é cinzento. Pronto. Então, descartamos os PPRs com capital garantido a partir desta parte. E sem capital garantido é como os ETFs ou ações que são variáveis e têm volatilidade. Agora, pode ser mais ou menos conforme a sua constituição, mas normalmente, com base nos melhores PPRs que eu tenho conhecimento, para além de estarem bem diversificados, também tentam estar mais ou menos estáveis dentro da rentabilidade que procuram. Mas pronto, passamos à parte do efeito de juro composto. Os ETFs acumulativos, sim, é aplicado o efeito de juro composto, porque todos os dividendos que são distribuídos são automaticamente reinvestidos no próprio ETF, e por isso é um aspecto positivo, porque se realmente acreditamos que vai continuar a valorizar e também que pretendemos para longo prazo, então faz todo o sentido em reinvestir, e por isso aquilo que vamos ganhando em dividendos vai rentabilizando conforme a valorização do respectivo ETF, o que é ótimo para quem tem este objetivo. Depois, os ETFs distributivos, aqui só existe o efeito de juro composto se eu pegar nos dividendos que são reinvestidos e depois reinvestir, mas se olharmos bem para isto não vai fazer muito sentido, porque é que eu quero receber dividendos se vou automaticamente reinvesti-los? Apenas para pagar imposto. Entendes? Não faz muito sentido. Ou seja, se nós queremos receber dividendos, será para utilizá-los para outro negócio, será para utilizá-los para despesas comuns, como eletricidade, água, telecomunicações, seja o que for. Pronto. Depois temos ações para crescimento. Aqui o efeito de juro composto, de certo modo, também é aplicado. Ou seja, eu fiz aquele paralelismo e aqui também se aplica. Ou seja, se um negócio realmente continuar a crescer e a subir e tiver potencial, então todo o dinheiro que é utilizado no resultado líquido que está a ser reinvestido no seu negócio para alavancá-lo, fará com que a empresa vá muito mais longe e a sua valorização aumente. Por isso, de certo modo, não é tão explícito, mas também existe aqui um efeito de juro composto aplicado. É claro que não é pelas palavras que está mesmo a rentabilizar conforme aquilo que está a ser pago, mas intrinsecamente pela valorização existe aqui esta associação. Depois temos os dividendos. Aqui ações para dividendos é a mesma coisa dos ETFs para distributivos. Agora, aqui existe uma grande diferença dos ETFs, porque aqui nas ações nós podemos querer exatamente aquela empresa e nós não decidimos se ela distribui ou não dividendos, mas podemos querer mesmo aquela empresa porque, segundo o nosso estudo, pode ter imenso potencial e depois, estamos sujeitos a que ela, possa distribuir dividendos. E se não tivermos outra hipótese e teremos que receber esses dividendos, então se calhar aí, sim, faz sentido estar a utilizar e reinvestir esses dividendos, porque não temos outra alternativa, ou seja, não temos outra empresa que seja exatamente igual e que esteja a reinvesti-los. Por isso, aqui se calhar sim pode fazer sentido e pagar um imposto após receber esses dividendos. E não interessa se tu reinvestes logo automaticamente esses dividendos ou não, porque existem corretoras, como é o caso da Trading Tonto, que te permite, assim que tu recebes os dividendos, logo reinvesti-los, mas ainda assim somos obrigados a declarar esses dividendos, ok? Por isso, sim, aqui é possível ser aplicado o efeito de juro composto, mas tu também podes utilizar os dividendos para outras coisas e assim depois deixa de ser aplicado o efeito de juro composto. Pronto, aqui vamos descartar os PPRs com capital garantido e sem capital garantido eu não sei exatamente como é aplicado, mas provavelmente se a Constituição te fizer parte de ETFs, etc. E como tu não estás a fazer um levantamento, nem te estão a fazer um pagamento à medida que está a ser distribuído, então também é aplicado aqui o efeito de juro composto. Eu coloquei aqui um traço só por não ter 100% de certeza. Depois temos a segurança. Aqui tanto os ETFs como as ações não têm capital garantido. Ou seja, se uma empresa vai à falência, então a respectiva ação também vai para zero. Por isso, e não há nada que nos possa salvar a não ser vendermos, porque nós, no topo da lista, nós somos os últimos a serem reembolsados com os ativos que são vendidos da empresa. Por isso, acima de nós ainda estão, por exemplo, os obrigacionistas. Por isso, e acima dos obrigacionistas ainda estão os credores. Por isso, nós somos os últimos. Também o risco de retorno também é superior
por isso mesmo, porque nós somos os que corremos mais risco. Ou seja, não existe qualquer garantia e se as empresas vão à falência, então o respectivo ETF, se for constituído por essas mesmas empresas que vão à falência, então também vai para zero. A diferença é que nos ETFs, se por exemplo for constituído por 100 empresas e uma delas for para zero, então ele ainda tem as outras 99 empresas, por isso está tudo ok. Ou seja, vai descer na sua valorização, ou seja, vai desvalorizar, mas o impacto não é assim tão grande como seria nas ações, porque se a respectiva empresa for para zero, então todo o dinheiro que investimos vai à vida. Pronto, e depois temos os PPRs. Aqui já sabes que eu descartei com capital garantido, mas sim, aqui é o único que tem capital garantido, mas nós também temos capital garantido nos certificados da Forro, também temos depósitos a prazo que são segurados, por isso nós temos aqui muitas outras opções com maior rentabilidade e também com capital garantido. Por isso agora ver PPRs sem capital garantido é tal como o nome indica, é ver da mesma forma como os ETFs. Por isso um PPR que é constituído por vários ativos, se um deles falir ou for para zero ou deixar de existir por alguma razão, então vai impactar obviamente, mas não deixa de haver o respectivo PPR. Pronto. Depois, em termos de diversificação, os ETFs têm um aspecto positivo que, em princípio, também depende do ETF que tu escolhas, vai estar bem diversificado. Mesmo que não esteja bem diversificado, vai estar muito focado naquele setor e são várias empresas, por isso se uma for à falência tem um impacto negativo, como é óbvio, mas não vai valer zero, porque ainda tem todas as outras empresas que podem ajudar a que a mesma não deixe muito mais. Porque já sabemos que uma ação está diversificada nela mesma, se tiver um grande impacto, então ela vai sofrer 100% desse impacto. Depois temos aqui os PPRs, que se for, por exemplo, uma taxa fixa, então não existe qualquer diversificação em PPRs com capital garantido. Aqui PPRs sem capital garantido, como vai estar, vai ter obrigações, em princípio vai ter muitas empresas dentro da Bolsa de Valores, se calhar uma parte também de fundos de investimento cotados em Bolsa, então isto tudo faz com que esteja, na minha opinião, bem diversificado. Agora também depende do PPR, mas pronto, em princípio vai estar. Por isso, vamos passar ao resumo, que acho que esta é a parte mais importante. Eu só queria te contextualizar e entenderes o porquê de ser estes os meus objetivos. Desculpa, antes do resumo ainda falta depende de terceiros. Então, a parte dependente de terceiros é basicamente os intermediários que faz com que possamos correr mais riscos. Por isso, aqui depende de terceiros, em ETFs acumulativos e distributivos, nós temos a corretora, temos o fundo de investimento, que pode ser a BlackRock, pode ser a Vanguard, seja qual for, e se alguma destas for à falência, é claro que está aqui algum risco associado, mas por exemplo, temos a corretora, se for à falência, existe aqui um mecanismo de proteção para os investidores, ainda por cima se houver custódia desses ativos, para nos proteger. Depois, uma preocupação ao risco que é realista, ok? Porque este dos fundos de investimento irem à falência não é algo que seja tão realista, pelo menos a meu ver, mas de tu escolheres entre um ETF físico ou sintético, isto acontece imenso, porque há pessoas que se enganam, que não fazem ideia, nem sabem a diferença. Por isso, se tu escolheres um ETF sintético, o risco vai depender de terceiros, ou seja, o risco vai aumentar muito mais, porque se aquela empresa que é responsável pelo derivado, pelo ETF sintético, for à falência, então muito provavelmente vais perder o teu capital. Depois, as ações é maioritariamente dependente da corretora e, claro, da respectiva empresa, porque se a empresa for à falência, como disse, então depois a tua ação vai acabar por valer zero. Depois temos os PPRs, aqui se for capital garantido, então tens a seguradora que vai assegurar todo o montante que possas perder, por isso elas são responsáveis inclusive de ter uma reserva mínima igual a todo o capital dos investidores, por isso de 1 para 1 no mínimo. E assim, pronto, mesmo que o pior cenário aconteça, temos as seguradoras para salvaguardarem. Depois, PPRs sem capital garantido. Aqui eu coloquei várias coisas, mas a verdade é que todos dependem destas, porque se as empresas forem à falência ou se na sua constituição fizer parte ETFs, então se tiver um impacto negativo, é óbvio que o respectivo ETF também vai ter um impacto negativo. Mas eu coloquei aqui principalmente as entidades intermediárias. Por isso, entidades intermediárias no PPR, maioritariamente vai ser o respectivo banco, e o respectivo banco, para tal, em princípio vai ter um seguro para proteger, pronto, no pior cenário. Ainda assim, eu acho que devemos ter aqui alguma atenção para saber se realmente o seguro que cobre nestes PPRs sem capital garantido é a totalidade, porque
é sempre melhor ter algum cuidado quando estamos a ver o respectivo PPR, porque para alguns PPRs pode fazer aqui alguma diferença e não é assim tão incomum em Portugal, pelos vistos, um banco falir. Por isso é melhor termos cuidado, ok? Pronto, agora vamos para a parte mais importante, que é relativamente a este resumo. Ou seja, eu vou dar a minha opinião de qual é que é o perfil mais indicado para o respectivo instrumento financeiro. Agora, vamos começar por ETFs distributivos. Os ETFs distributivos ou ações para dividendos, eu acho que é mais indicado para aquelas pessoas que realmente precisam de ter aquele dinheiro mensalmente ou de 2 em 2 meses para pagar certas despesas, ou então para utilizar noutro negócio que poderá ser mais rentável. Por isso, para quem realmente precisa de um cash flow mensal ou de poucos em poucos meses, então os ETFs ou ações para dividendos faz todo o sentido. E também é útil se quisermos de certo modo diminuir o risco, porque imagina que eu não quero estar a arriscar mais e a reinvestir os meus dividendos no respectivo ativo, então o que eu faço é tirar esses dividendos, ponho na minha conta bancária e ao fim de, por exemplo, 20 anos, caso seja um dividend yield de 5%, vamos só imaginar, então eu já paguei totalmente o meu investimento. É claro que eu disse 20 anos porque disse um dividend yield mais ou menos realista, de 5%. Agora, se fosse um dividend yield de 10%, que é muito mais difícil e elevado, então aqui seria apenas 10 anos. Mas pronto, nós também nos interessa toda a valorização que a respectiva empresa pode ter. Por isso, às vezes, até convém abdicar um pouco deste respectivo dividend yield para então, quando um dia vendermos essas empresas, ao menos termos lucro com isso. Ou seja, não receber apenas os dividendos. Por isso, nós podemos fazer isto de levantar para diminuir o risco e assim pagarmos a nós próprios sobre aquilo que nós já investimos, até atingirmos o break-even. Estou-me agora a lembrar de um exemplo que, para quem gosta de investir em imobiliário, não é, e tem um crédito, imagina o que é pagar esse crédito apenas com dividendos. E por isso, talvez aí possa fazer muito mais sentido utilizar esses dividendos para pagar o respectivo crédito do que estar, se calhar, a reinvestir ou simplesmente tê-los parados na conta bancária. Por isso, estou só a dar um exemplo, ok? De certeza que existe muitos mais casos. Depois temos ETFs acumulativos e ações para crescimento. Mas antes ainda de tocar nestes dois, a diferença entre ETFs distributivos e ações para dividendos é que, principalmente, se tu tiveres muito estudo na respectiva empresa e conheceres bem, etc., então pode fazer muito mais sentido investir numa ação para receber dividendos, porque essa ação que irás receber os respectivos dividendos, para além de ser um dividend yield superior, também pode ter um potencial de valorização muito superior. Mas agora, se tu fores iniciante e não perceberes nada de empresas e simplesmente queres receber dividendos, então talvez os ETFs para dividendos pode ser o mais correto. Ou seja, pode ser uma melhor decisão ETFs para dividendos, especialmente para iniciantes que querem receber dividendos, ok? Agora, o dividend yield pode ser inferior e também, pronto, pode haver alguma desvalorização das várias empresas que se calhar não faz sentido adquirir naquele momento que tu adquires o respectivo ETF distributivo. Pronto, agora, ETFs acumulativos e ações para crescimento. Nestes dois, existe aqui uma grande separação e é o mesmo raciocínio dos ETFs distributivos e ações para dividendos. Porquê? Porque aqui, quanto melhor tu conseguires fazer um estudo da respectiva empresa, então mais podes ganhar. Por exemplo, só vou dar este exemplo de há alguns anos atrás, relativamente à Tesla, quando estava muito mais barata. Por exemplo, houve investidores que, em vez de estar a investir num ETF acumulativo, fizeram uma super análise à empresa e, por alguma razão, decidiram investir tudo e mais alguma coisa que tinham na Tesla e conseguiram fazer lucros gigantes. Porquê? Porque ela teve uma grande valorização, acreditaram no seu futuro, fizeram uma análise muito boa e realmente a Tesla é uma empresa que não distribui dividendos, reinveste o resultado líquido no seu negócio e tenta crescer e expandir. Por isso, isto é uma growth stock, eles acreditaram nesta growth stock com um risco-retorno muito mais elevado, que poderia não ter dado certo, mas durante este período de alguns anos para cá deu certo e tiveram uma rentabilidade muito grande, ok? Algo que um ETF acumulativo dificilmente iria ter. Pronto, eu só queria dar-te aqui um exemplo para tu entenderes onde é que as ações para crescimento podem fazer mais sentido. É se nós fizermos, por exemplo, um estudo muito bem feito a uma growth stock que acreditamos que poderá ter um potencial enorme, ok? Mas se nós formos iniciantes ou tivermos pouco conhecimento ou queremos estar mais descansados, então um ETF acumulativo pode fazer todo o sentido. Uma coisa que deves ter atenção é que não deves tocar neles durante um longo período de tempo, porque historicamente é mais provável tu poderes ter uma maior rentabilidade
se deixares por um período de tempo maior, porque se a tua intenção for investir no ETF acumulativo e querer levantar no ano seguinte, ainda por cima nesta fase instável, é provável que até tenhas prejuízo, por isso é que tens de ter atenção. É claro que nas ações para crescimento o mesmo pode acontecer e até maior, porque sendo uma volatilidade superior, então a desvalorização ainda pode ser superior. Mas pronto, aqui diria que mais para iniciantes olhar para os ETFs, e aqui se não tencionam tocar ou não precisam desse dinheiro, então ETFs acumulativos. Por isso que eu acho que esta separação entre ETFs e ações é mesmo esta, é se tu és iniciante ou não, e o quão bom é já fazer uma análise às empresas. Agora, relativamente aos PPRs, o capital garantido, na minha opinião, é para descartar, porque existe alternativas melhores, que eu já referi, e sem capital garantido tens que analisar muito bem o respectivo PPR, porque há uns PPRs que eu acredito que realmente não valem a pena, ok? Não vale a pena, mas alguns que poderá valer a pena conforme os teus objetivos. Lembra-te que tens estes benefícios fiscais todos, tem atenção de todas as comissões que poderão ser associadas e penalizações em caso de levantamento, e pronto, investe até aquele montante do qual abrange a dedução máxima, porque se ultrapassar, se calhar já não faz sentido estar no PPR, então depois veja ETFs ou ações. Por isso, PPRs até um limite, depois disso ETFs ou ações, ok? E mesmo assim não é para todos os PPRs, tem que ser alguns que realmente valham a pena segundo os teus objetivos e segundo o teu perfil de investidor. Pronto, este é o meu resumo. Já sabes que eu tenho séries tanto para ETFs como para ações acumulativos, seja ações para crescimento, seja ações para dividendos, por isso tenho estas 3 séries incluídas. Não tenho uma série de PPRs, mas tal como disse, eu provavelmente não poderei fazer o vídeo porque já tenho esse conteúdo de qualidade, digamos assim, no curso Como Investir do Zero, e por isso tinha que ponderar muito bem se valeria a pena atualizar, mas partilhar publicamente e também compensar pelo tempo, etc. Pronto, mas a série de dividendos faço com a Trading 2. Tal como podes ver, neste momento, infelizmente, estou com um prejuízo de 400 euros. Quer dizer, não é 400 euros, mas é muito aproximado. Isto porque eu gosto de ter total transparência contigo e mostrar-te seja os meus lucros, seja o meu prejuízo. E como podes ver, houve aqui grandes quedas por parte de REITs e de outras empresas devido a todo o receio envolvente que está atualmente, mas isto também pode significar possíveis oportunidades e por isso eu estou atento e vou continuar, e isto é só o início da minha série de dividendos, por isso eu vou tentar não só apanhar oportunidades para dividendos, mas também para valorização, porque acredito que haja várias empresas que estão a valores muito inferiores e que daqui a uns bons anos poderão ter uma grande valorização. Por isso eu vou continuar a tentar fazer o meu melhor. Agora sim estou em prejuízo, mas acredito que seja uma questão de tempo até melhorar, apesar de no curto prazo acredito que o meu prejuízo ainda poderá aumentar, mas acredito que é nesta altura que se poderá apanhar as melhores oportunidades. Assim espero, pelo menos. Por isso, neste momento estou a receber em dividendos mensalmente, deixa-me cá ver, cerca de 23 mensalmente. Por isso temos aqui cerca de 250 dólares, qualquer coisa assim, que estou a ganhar anualmente para pagar despesas comuns, ou se para quem quiser pode até reinvestir, e mensalmente continuarei a fazer o meu melhor para aumentar estes dividendos. Pronto, deixa-me lá ver quais foram algumas das quedas mais recentes dentro aqui dos dividendos. Por acaso esta ainda está em lucro, deixa-me lá só confirmar isto, sim, exato. A IPR ainda está em lucro, mas pronto, mesmo que no curto prazo haja uma queda superior, no longo prazo eu acredito nas minhas posições e ainda tenciono de reforçar caso caiam até certos valores, como já mostrei na minha série. Pronto, e quem ainda não criou conta na Trading 2 e segundo o seu perfil faça sentido, porque é o que eu expliquei, em termos de taxa de conversão, esta corretora, de todas aquelas que eu vi, é das melhores, 0,15%, é muito pouco, isto é ótimo para receber dividendos. Por isso, quem estiver interessado pode criar uma conta, ir ao site e depois, quando crias a conta e validas os documentos, aqui existe um espaço que é colocar o código promocional e tu tens 10 dias que, para colocar, por exemplo, sem stock, que este é o código promocional para receber, pode-se utilizar em qualquer altura para receber uma ação gratuita até 100 euros e depois tens estes 10 dias para depositar 10 euros no mínimo. Depois, até 3 dias úteis, irá calhar-te uma ação totalmente gratuita até 100 euros e realmente eu espero que calhe o mais próximo de 100 possível. Pronto, eu só estou a dizer isto porque eu acho que é muito mais benéfico uma pessoa se criar conta, ao menos usar este código, porque assim, independentemente de qual seja a altura, poderá ganhar algo com isso. Pronto,
Neste vídeo não vou abrir nenhuma posição, ou seja, a próxima posição que eu abrir vai ser nos dividendos do mês, que deve sair em breve, mas queria partilhar sim neste vídeo, conforme o perfil que nós temos de investidor, qual poderia ser mais indicado conforme os nossos objetivos para ETFs, ações ou PPRs. Por isso eu já expliquei isso e também queria só mesmo terminar com isto, que é, nós temos aqui também um pequeno truque que para quem que tem conhecimento já sabe o que é, que nós, caso tenhamos uma empresa e que imagina que temos uma rentabilidade muito grande, um resultado líquido muito superior e que possamos pagar a nós mesmos um salário muito elevado, é preferível, e é isso que as grandes empresas portuguesas fazem, é pagam salários muito pequenos a si mesmos, ou seja, os top stockholders managers pagam salários muito pequenos a si mesmos e aumentam muito os seus dividendos. Porquê? Porque assim, é claro que isto faz com que tenha um payout ratio muito elevado e que faça a ação desvalorizar, o que é péssimo, mas eles conseguem que, como têm uma grande percentagem da empresa, estão a pagar imensos dividendos a si mesmo, e como a taxa é fixa a 28%, ou seja, a tributação aplicável a estes dividendos que estão a receber, imagina que estão a pagar, por exemplo, 100.000 euros em dividendos, ok? Aqui vai ser sempre 28%, por isso não interessa se nós estamos a receber 10 euros em dividendos, se estamos a receber 100.000 euros em dividendos, aqui vai ser sempre 28% aplicados, por isso para eles é ótimo, porque se pagassem este montante em salários a si mesmos, estaria de volta dos 50%, por isso estão a poupar muito fiscalmente. É claro que talvez eles utilizem outros truques, mas isto é um deles. Quer dizer, isto é o mais provável acontecer, que é por isso que muitas empresas portuguesas no Portuguese Stock Index têm um dividend yield tão elevado que não faz qualquer sentido para o decréscimo do seu negócio e também da desvalorização da empresa. Por isso, tem muito cuidado quando investes em empresas portuguesas, porque muitas vezes eles aumentam os dividendos não para o benefício da empresa, mas para o seu próprio benefício, ok? Tem muito cuidado com isso. Portanto, é tudo por este vídeo. Eu espero que tenha ajudado. Se ajudou, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.